Eu, essa semana, saindo pela manhã, depois de um período de muito cinza na cidade de Timbó, céu nublado, o sol apareceu, eu me animei, né? Tirei toda aquela roupa de cima de mim, que tentava ali, muitas vezes, em vã tentativa, me livrar do frio, e fui caminhando para a academia. E aí me deparei com uma flor laranja, que eu não sei o nome, e uma borboleta laranja também, posando naquela flor. E eu fiquei pensando e observando que parece que as borboletas, elas são atraídas pelas flores que são da mesma coloração que as suas asas. Não sei se vocês já perceberam isso. E é impressionante, porque eu comecei a perceber isso, e é realmente assim. As flores que têm as cores mais próximas das asas são as cores por qual a borboleta é atraída. E eu fui ler um pouco sobre borboletas, né? E descobri umas coisas bem interessantes. Como nós já sabemos, a borboleta nem sempre foi borboleta, né? Borboleta já foi larva, já foi lagarta. E na maioria das vezes a lagarta, ela passa por uma série de fases, que são chamadas de... são 7 fases em que ela vai se desenvolvendo e abandonando o exoesqueleto dela até se tornar, enfim, uma borboleta, mas não sem antes entrar no casulo que a prende, e que ali, durante um período de uma semana, faz com que ela passe por toda aquela transformação. É uma metáfora clássica, né? Lagarta que se transforma em borboleta, mudança, quem sabe transformação. Mas o que me saltou aos olhos nessa leitura, embora eu pudesse usar dessa metáfora tão conhecida, é o fato de que para as lagartas a noite não é interessante. Normalmente as lagartinhas, ou as lagartinhas, né, antes de se tornar borboletas, elas ficam escondidas embaixo das folhas durante a noite, porque a noite é uma fase, ou melhor, é um período muito perigoso por causa dos predadores. Então parece que, na metáfora da lagarta que se torna flor, a noite é um grande obstáculo, a noite é um grande desafio, a noite é um período em que se está realmente ou completamente exposto. Por isso eu vou ler um texto para você aqui bem interessante, do Rubem Alves, antes de nós lermos o nosso texto, que é o seguinte. O nome do texto é A Alma é uma Borboleta, que diz o seguinte: há um instante em que uma voz nos diz que chegou o momento de uma grande metamorfose. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas. Precisa acontecer de dentro para fora. Eu gostaria de convidar você hoje a ler comigo Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Sobre as lentes, quem sabe, do início da noite ao nascer da manhã, a mudança que realmente precisa acontecer com a gente. Gênesis 32, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque, tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que ele tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu:
não te deixarei ir se não me abandonares, ou melhor, se não me abençoares. E ele respondeu, qual é o teu nome? E ele respondeu, e ele perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu, por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo, de fato vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? A história de Jacó já é conhecida, né? Já preguei inúmeras vezes sobre Jacó, inúmeros textos, inúmeras passagens que realmente me encantam. Jacó é o personagem do Antigo Testamento com maior número de história-texto narrada. E como a gente sabe, eu vou dar uma relembrada aqui para chegarmos finalmente no capítulo em que nós estamos. Jacó não era o primogênito. Jacó era o segundo, embora tenha nascido no mesmo dia. Jacó realmente tinha um desejo incessante da primogenitura, a ponto de convencer seu irmão mais velho a trocar a primogenitura por um cozido. Isso vai acontecer não sem antes lhe trazer grandes problemas com o seu irmão mais velho. No momento então que seu pai já velho iria abençoar seu irmão mais velho, Jacó decididamente, deliberadamente toma a frente do irmão e rouba a bênção. Jacó então foge, porque Esaú diz que iria lhe matar. Esaú realmente lhe ameaçou de morte, ameaçou tirar a vida dele, e ele foge. Então vai começar uma história de reviravoltas, de tantas sensações, de tantos sentimentos, de tantos acontecimentos. Depois de Jacó ter se casado, trabalhado para o seu sogro e ter saído da sua terra por conta de uma ordem direta de Deus, que é o que vai acontecer no capítulo anterior, Deus vai dizer para Jacó que já era a hora dele voltar para a sua terra, e voltar para a sua terra é realmente perigoso para Jacó, porque o seu irmão estava lá e a promessa de morte também estava lá. Se você voltar um pouco, você vai ver que a oração de Jacó, ela é uma oração realmente de quem está muito, mas muito mesmo, temeroso de voltar, a ponto dele dizer para Deus que ele não tinha condições, a não ser se Deus o protegesse. Ele realmente estava com medo de seu irmão. Mas o texto que nós lemos é realmente um momento crucial nesse retorno. É o momento em que, depois de ter a informação de que Esaú, seu irmão, lhe esperava com 400 homens armados, Jacó então manda as suas esposas, os seus filhos, os seus servos na frente e para nesse val de Jaboque, aonde vai acontecer, se me permite o comentário, uma das narrativas mais estranhas do Antigo Testamento, que é quando Jacó, parado ali, sozinho, durante a noite, diz o texto, começa então uma luta corpo a corpo com um homem que vai ser progressivamente dito pelo autor, pelo escritor, que era o próprio Deus. Antes de você se perguntar que tipo de luta, que tipo de fight foi esse, eu queria destacar um detalhe muito importante aqui no início do texto. Diz que ele manda, a sua família e os seus servos e os seus pertences na frente, e ele fica sozinho, não é isso?
fica sozinho, versículo 24. E a pergunta é, por que Jacó está sozinho nesse momento? Jacó já havia orado, Jacó já havia obtido uma resposta de Deus, Jacó já havia se encontrado até com anjos que estavam dizendo que iriam lhe proteger, mas parece que nem a voz de Deus, nem o encontro com anjos foi suficiente para tirar do coração de Jacó alguma coisa que lhe incomoda, a ponto dele ficar sozinho nesse momento, a ponto dele ficar sozinho na escuridão da noite, para realmente obter de Deus algo mais. Algo mais. Eu penso que Jacó não está aqui simplesmente fazendo uma oração no escuro, porque se nós voltarmos no tempo, perceberemos que o Val de Jaboque, provavelmente um vale, né, no meio das vegetações daquele tempo, não tinha iluminação, não tinha luz elétrica lá, nem lampião. Ele está na escuridão total, e é na escuridão, na solidão de Jacó, no desejo de Jacó de realmente obter de Deus algo mais, que tem início então a história dessa luta, desse embate que nós iremos ver. O que me leva a pensar que o que realmente faz com que Deus tenha uma preferência, uma particularidade no que tange a personalidade de Jacó, o que me leva a pensar que faz com que Deus veja em Jacó uma coisa muito especial, porque convenhamos, era um 7-1, né? Jacó era um 7-1, não sei se você sabe o que é um 7-1, no Rio de Janeiro, 7-1, um 7-1 é malandro, é aquele cara que realmente tem sempre um jeitinho para resolver as coisas. Não é à toa que o nome de Jacó é suplantador, é o cara das estratégias, é o cara do jeitinho, é o cara quem sabe, das estratégias para conseguir o que quer no meio dos bastidores. E parece que Deus, embora a gente fique muitas vezes em lendo a história de Jacó contrariado, porque Deus não faz nada diante das decisões que ele toma, Deus percebe uma coisa em Jacó que lhe dá realmente, ou o texto descreve para a gente essa peculiaridade, esse refinamento do sentimento de Deus para com Jacó. E eu acho que esse texto revela muito disso. Não bastou a palavra de Deus. Eu poderia pregar, por exemplo, Jacó foi um cético, porque Deus já havia falado para ele, Deus já havia mostrado um anjo para ele, e agora ele está parado de novo esperando mais alguma coisa de Deus. Seria um sermão possível. Por que Jacó não achou que era suficiente, não confiou o suficiente naquilo que Deus havia falado? Mas o que marca Jacó é que Jacó é extremamente insistente. Ele insiste. E quem sabe o que leva Deus realmente a gostar de Jacó, a preferir Jacó do que Esaú, é o fato de que Jacó quer ter certeza que o que Deus quer para ele é realmente aquilo. Por isso ele por isso ele fica sozinho. Perceba no texto um desejo de Jacó de realmente fazer o que Deus quer, embora toda a sua malandragem, todo o seu jeitinho, toda a sua, eu diria, personalidade voltada para resolver as coisas da sua maneira. Mas há um desejo dele de querer realmente que Deus oriente, que Deus lhe dê a direção, que Deus lhe mostre o caminho, que Deus lhe diga com todas as palavras: é isso mesmo, Jacó, pode seguir. Não há espaço para dúvidas no coração de Jacó. Ele precisa realmente obter uma resposta de Deus. É o que está acontecendo no texto. Não adianta eu dizer para você que Jacó foi lá para o meio do mato, na escuridão, orar para Deus: Senhor, me mostra. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele vai lá e inclusive vai lutar corpo a corpo com um ser aqui que é realmente difícil até de explicar. A pergunta é: quem começou a luta? Foi o anjo? Foi o Senhor? Foi o anjo do Senhor ou foi Jacó? Parece que, à luz do que vai acontecer com o texto, é Jacó quem começa, porque ele não irá embora enquanto não receber do anjo a bênção, que a gente vai, no desenvolver do texto, entender que tipo de bênção é esse. Mas o que eu queria dizer para você é que muitas vezes nos falta realmente esse traço em nossa vida espiritual de querer obter de Deus o direcionamento.
de querer obter de Deus as respostas certas, de querer obter de Deus as setas para onde nós vamos agora. Porque quem sabe a gente não seja tão insistente com Deus como deveria. Quem sabe a gente joga muito naquele campo do se Deus quiser, se for a vontade de Deus. E esse se for a vontade de Deus, ele não é muito honesto, porque é tipo se colar, né? Deus, eu quero isso, mas se colar e Deus atender, tudo bem. Se não atender, tudo bem também. Perceba que não é sobre Deus fazer a vontade de Jacó, mas é sobre Jacó entender realmente quais os passos ele deve dar agora. Porque embora os anjos tenham dito para Jacó que ele poderia ir, que ele seria guardado, embora Deus tivesse dito isso para ele, acabaram de dizer para ele que seu irmão está esperando com 400 homens armados. E é óbvio que vai bater uma dúvida aqui no indivíduo. Cara, mas será que é isso mesmo? Será que é realmente isso que eu tenho que fazer? Será que nós não realmente precisamos desse afunilamento no que tange ao nosso relacionamento com Deus, de querer saber de Deus de todo o coração, se é realmente isso que a gente precisa fazer, se é realmente isso que a gente tem que fazer, se o plano é realmente esse que vem do coração de Deus para a gente, ou será que a gente na verdade está tratando Deus na malandragem, o que Jacó fez tantas vezes, e vai empurrando com a barriga, esperando as coisas acontecerem, esperando, quem sabe, na surdina da madrugada, se algumas portas se abrem para a gente ver se realmente aquilo se confirma, mas o que na verdade estamos procurando é a confirmação do que a gente quer e não do que Deus quer. O que eu acho encanta Deus em Jacó, esse desejo intenso de querer saber qual a vontade de Deus. A vontade de Deus é um tema, né, muito comum dentro do Evangelho. Embora eu tenha visto essa semana um pastor, se é que eu posso chamar de pastor, desses style, né? Pastor style é roupinha maneira, barba bem grandona, jeito de falar. Eu não estou falando de mim mesmo não, até porque minha roupa não está tão maneira, né? A minha esposa falou que o vermelho combinava com o azul, embora eu tenha discordado. E aí ele diz: pare de buscar a vontade de Deus. E eu fiquei, mas o que esse cara quer dizer com isso? Pare de buscar a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer saber coisas que Deus não quer revelar. Eu pensei, como assim? Se Deus quer se revelar o tempo todo. A história do Evangelho é a história de Deus se revelando ao homem. É a história de Deus ter planos e querer que a gente queira saber quais os planos dele. É a história de Deus querer compartilhar com a gente o que está no coração dele. Como é que para de buscar a vontade de Deus? Não me parece ser isso que Jacó está vivendo aqui. É o contrário, é verdade. O contrário é que realmente é o que a gente precisa buscar, é querer saber o que Deus quer para a gente. É querer saber qual o direcionamento, porque Ele sabe o caminho que é melhor, embora os caminhos de Deus não sejam os mais fáceis. Olha a história de Jacó. Embora os caminhos de Deus não sejam os mais confortáveis. Concordo. E aí, quem sabe, pode ser onde está o nosso dilema, porque para Jacó era muito melhor ir para outro lugar, ou então continuar na terra de seu sogro, estava dando tudo certo, estava enriquecendo, e agora Deus fala, volta. Pô, voltar, como assim, né? Voltar para essa pedreira, voltar para correr esse risco. E pode ser que um dos nossos problemas, né, em se relacionar com Deus e tentar querer saber a vontade dele, é que pode ser que ele diga. E se ele disser, e aí? Então a gente vai na malandragem, se for a tua vontade, né, Senhor? Porque falta, quem sabe, disposição. Para na hora que Deus disser e a gente entender, primeiro momento desse texto, Jacó fica sozinho porque ele quer ter certeza absoluta de que é isso realmente que ele tem que fazer. E é isso que falta na nossa vida espiritual, na igreja de hoje. Não é pare de buscar a vontade de Deus, é insista em querer conhecer aquilo que está no coração de Deus para você, porque Ele tem planos para você, para cada um de nós, planos específicos para a nossa vida. A gente é que vai decidir se a gente vai parar no vale de Jaboque, na escuridão, até entender, ou a gente vai levar na malandragem. O texto continua, né? Versículo 24 diz que
Jacó ficou sozinho e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E aí o texto fica estranho pra caramba. Tem um homem lutando com ele, né? É o que o versículo 24 revela a princípio, a priori, né? Mas ele vai dizer que esse homem, quando viu que não prevalecia contra Jacó, tocou a junta da coxa de Jacó e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Já é uma passagem estranha. Como é que o homem não prevalecia contra Jacó se ele tem esse poder de tocar na junta da coxa e deslocar a coxa de Jacó? Mostra que ele realmente tem uma força superior a Jacó. Mostra que ele tem um elemento sobrenatural. Mas ao mesmo tempo que ele tem o poder de tocar na coxa e deslocar, né, a ponto de Jacó não conseguir andar direito, ele também não consegue convencer Jacó a parar com aquela luta. O texto é realmente paradoxal. O que me leva a entender que não é que o anjo não conseguia submeter Jacó, é que Jacó não desistia. Tu já viu isso? O cara que não desiste. O meu filho tem uns traços assim, né? Tinha um comercial antigamente, não muitos anos atrás, que é: sou brasileiro, não desisto nunca. Vocês lembram disso? Os mais velhos aqui, quem sabe, podem ler: sou brasileiro, não desisto nunca. Meu filho é assim. Ele diz: papai, vem aqui brincar comigo numa hora que eu não posso. Aí eu falo: papai não pode agora. É como se eu não tivesse dito nada. É como se eu realmente tivesse falado: ok, vamos brincar. Porque ele continua falando: aí você pega esse aqui. Eu falo: papai não pode agora, o papai está estudando. Ele: e eu vou com esse aqui e a gente faz. Eu falei: Luca, o papai não pode. Então, mas aí é assim, ele ignora o que eu falo. E assim, eu não sei o que fazer. Às vezes ele me ganha desse jeito. Tanto que ele continua ali, né, ignorando, que eu vou para ele parar com isso, porque senão ele vai ficar aqui a tarde toda me explicando qual é a brincadeira e vai tomando um tempo danado meu. O que não era muito o que eu vivia na minha adolescência, né? Na minha adolescência, tomar um não era algo bem frustrante. Eu acho que mais para essa geração de hoje em dia é muito mais frustrante do que a nossa, né? A gente chorava algumas noites, mas depois se recuperava, né? Mas o que eu acho que é enfático no texto até aqui é que o anjo tem poder sim de acabar com aquela brincadeira, mas Jacó não para. E ele poderia deslocar as duas coxas e deixar Jacó de um jeito. Jacó ia continuar agarrado no calcanhar dele, ainda que sobrasse só um dente na boca. Ele morderia e com aquele dentinho iria insistir. O anjo não consegue fazer com que ele pare, não é isso? E aí vem a parte mais, eu acho, complexa, né? Disse o homem, versículo 26, deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. É a outra pergunta que eu faço para o texto: é qual o problema com o dia? Por que o anjo, o homem, o Deus homem, não pode ficar lutando com Jacó durante o dia? Qual a pressa? E aí, óbvio, a gente vai entender na continuação do texto que o anjo é o anjo do Senhor, que ali representa o próprio Deus, e a luz do dia revelaria a face de Deus, que a própria Escritura diz que ninguém nunca viu, e que ninguém pode ver porque não aguentaria. Eu não sei lhe explicar por que não aguentaria, mas o fato é que o problema com a luz aqui é o problema realmente de Jacó se deparar com algo que ele não estava preparado para se deparar. Mas o ponto é que, tendo o anjo pressa ou não, ele vai realmente perceber que a personalidade de Jacó, por isso ele era o suplantador, é a personalidade de quem não desiste nunca, de quem realmente está pronto para o que der e vier, e não arreda pé. Você conhece essa expressão, não arreda pé? No Rio se fala isso, não arreda o pé. De alguém que realmente tem intensidade naquilo que ele se envolve. E se é uma briga, meu amigo. Ele não vai desistir. E se no primeiro momento eu falei que falta muitas vezes na gente
esse desejo intenso de querer conhecer o que Deus quer, no segundo momento eu acho que o que tem em Jacó e que a gente precisa se espelhar é essa intensidade dele. É se envolver nas coisas de uma maneira verdadeira, profunda, até o âmago. Não viver uma espécie de uma acrasia no que tange a questão do comportamento. Sabe, uma espécie de procrastinação. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz muito bem, assim, vai levando, sabe? Vai fazendo a coisa mais ou menos. E no que tange ao reino de Deus, se a gente não entrar de corpo e alma, se a gente não entrar de cabeça, se a gente não realmente botar o coração na coisa, pode ser que a gente não tenha a experiência que realmente precisa ter. Pode ser que a gente não vivencie aquilo que precisa ser vivenciado para que a gente cada vez mais conheça quem Deus é. Olha Jacó, gente, na escuridão, numa situação em que a perna já não funciona mais, o que pra gente já seria o suficiente, já para desistir, né? Levanta num frio desse, bate aquela dorzinha na lombar aqui, e já fala assim, não vou não. Não é assim? Não, hoje não vai rolar, né? Não vou fazer não. Tá? Não é? A gente desiste, no Jacó não, né? No que tem a ver com o reino de Deus, porque você vai entender porque a insistência dele, ele é intenso, intensidade. Isso é importante, fazer as coisas de uma maneira apaixonante, fazer as coisas de uma maneira intensa, envolvida, lancinante, latejante, entende esse tipo de coisa? Não é levar assim. É que por isso Deus gosta tanto de Jacó, porque Jacó é intenso, ele é verdadeiro, tem lá seus problemas, como todo mundo tem, mas ele é alguém que, quando se envolve de uma maneira realmente profunda, como uma luta desse naipe aqui. O anjo está falando, me larga, cara, já quase arranquei tua perna fora, bicho, me deixa aí. Ele fala, não vai, eu não te deixo ir embora enquanto você não me abençoar. Olha só, o que Jacó quer mais? Enquanto ele sabe que tem alguma coisa que está faltando, ele sabe que tem alguma coisa que está faltando, e ele não vai desistir enquanto realmente Deus não ouvi-lo e não gerar a transformação. Intensidade em tudo, porque se a gente vive um relacionamento marido e mulher sem intensidade, é algo que está fadado ao fracasso. Se a gente não vive os relacionamentos, as nossas amizades sem intensidade, está fadado ao fracasso. Se a gente não vive uma vida com Deus com intensidade, está fadada ao fracasso. E o que seria uma vida com Deus sem intensidade? O que você acha que seria? É olhar para Deus como a gente olha um sapato velho. Sabe? Aquele que você tem lá, que quando dá você usa. Isso é sem intensidade. É sem paixão, é sem motivação, é sem desejo de alma, de coração, sabe? Sejam as coisas mais simples, gente. As coisas mais simples. Não quero só chavão aqui não, mas seja numa leitura bíblica, que você vai porque você quer realmente conhecer a Deus. E aí você faz pouco caso daquilo como um sapato velho. E quando der, seja cantar, seja vir ao culto, seja viver uma vida de oração verdadeira. Eu diria, todas as camadas de um relacionamento genuíno com Deus, quando não é tratado como algo de extremo valor, é o sapato velho, é aquilo que não nos encanta, aquilo que não faz os nossos olhos brilharem, é aquilo que não deixa a nossa alma desejosa. Jacó não desiste. Jacó ele é intenso, e a gente precisa realmente desenvolver essa intensidade com Deus, porque Deus é intenso. Sabia disso? Sabia que Deus é intenso? Que Deus, quando se envolve nas coisas, se envolve por inteiro e não em pedaços. Sabia que Deus, quando se envolve em algo, ele se envolve a ponto de enviar o único filho que ele tem para a morte por nós? Sabia que Deus, quando se envolve, ele se envolve de maneira a perder o único do tipo, o primogênito, para que o homem seja resgatado? E você acha que Deus espera o que da gente? Menos? Não!
Ele quer que a gente o ame de volta, sim. Ele quer que a gente seja intenso com Ele também no relacionamento. Ele quer que a gente queira saber dele cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais. Não que Ele precise disso, mas é porque é a sua natureza. Deus não é um velhinho indiferente sentado num banquinho no céu, não. Deus é aquele que nos ama de maneira tão avassaladora a ponto de descer, se é que eu posso usar esse antropomorfismo aqui, e lutar com Jacó. Pensa nisso. Que coisa mais estranha. Como assim Deus? Não, você é Deus, que lutar com Jacó, Deus? Fica aí no céu, né? Manda um corvo, né? Já mandou, né? Para Elias, manda um corvo, né? Manda, sei lá, uma mula falar com ele. Está no mesmo nível de Jacó, a mula falando com os... Mas não, Deus vai. Seja o anjo do Senhor, seja que tipo de coisa que está acontecendo aqui, é Deus, diz o texto. Porque Deus é intenso. E aí, o texto continua, e Jacó vai dizer que não vai deixar, né, o homem até então ir, sem que ele não o abençoe. E aí o 27 é revelador, diz assim: e ele perguntou, qual é o teu nome? Aqui já é estranho, né? Como assim? O anjo não sabe o nome dele? O que você acha? Eu acho que sabe, né? Ah, não sei, perguntou assim, estou lutando com um cara que eu não sei nem o nome, porque o anjo deve ver por aí brigando com os outros na escuridão, né? Estou brigando contigo, mas né, não sei nem quem você é, então, você quer uma benção, diz o nome aí para eu saber, pelo menos. É óbvio que não é esse tipo de coisa que está acontecendo aqui, né? É óbvio que o anjo sabe quem é Jacó, é óbvio que o anjo do Senhor aqui sabe do que a situação ali exige, mas por que ele pergunta então? Essa é a pergunta do texto. Por que o anjo pergunta a Jacó, qual é o teu nome? Porque ele quer ouvir Jacó dizer o nome. Sabe por quê? Porque Jacó é suplantador, e era isso que ele era. Era isso que ele havia feito até agora, com toda a sua intensidade, com toda a sua genuinidade. Jacó sempre foi um malandro. Jacó sempre tentou resolver as coisas com as suas próprias forças. Jacó sempre tentou resolver as coisas com as suas próprias mãos, da sua maneira. E agora o anjo falou, você quer ser abençoado mesmo? Qual o seu nome? E agora ele tem que dizer, eu sou um suplantador. É isso que eu sou. Entende isso? Não é qual o seu nome para eu te abençoar, porque eu não sei teu nome. Você precisa ouvir, Jacó, o teu nome. Você precisa ouvir quem você é. Você precisa fazer essa reflexão. Você é um malandro. Você é um suplantador. Você é alguém que realmente, ao invés de depender de Deus na sua trajetória, resolve as coisas à sua maneira. E aí Jacó tem que dizer, eu sou o suplantador. Esse é meu nome. Quem sabe, nessa trajetória da vida cristã, em que a gente precisa ter o desejo de conhecer a vontade de Deus, os planos de Deus para a gente, em que a gente precisa ter intensidade no nosso relacionamento com Ele, a gente precisa, quem sabe, dizer o nosso nome em alto e bom som, para que a gente entenda que muitas vezes, e muitas das vezes, a gente está lutando contra Deus, ao invés de estar lutando a favor de Deus. Isso aqui não está acontecendo à toa, não. Ele está lutando com Deus mesmo, porque foi isso que ele fez a vida toda. Ele lutou com Deus a vida toda. Como é que ele lutava com Deus? Quando ele ia resolvendo do jeito que ele queria, ao invés do jeito que Deus queria. E esse é um momento revelador. Qual é o teu nome, Jacó? Suplantador. E é nesse momento, é justamente no momento que a nossa ficha cai, que a gente reconhece diante de Deus quem nós somos, a nossa incapacidade de resolver as coisas, a nossa incapacidade de tamponar aquilo que realmente, muitas e muitas vezes, toma o nosso coração de sobressalto. É justamente nesse momento, quando a gente fala bem alto, para que Deus ouça, não que Deus não possa ouvir aquilo que está no nosso coração, mas para que a gente possa realmente dizer, de maneira verdadeira, é a hora que Deus faz a transformação. Então não serás mais Jacó, mas Israel. E se tinha alguma coisa que precisava mudar na vida de Jacó, era isso. Era não ser mais um malandro espiritual. Não ser mais aquele homem que tinha um jeitinho para tudo.
mas ser um homem que agora depende do direcionamento de Deus para a sua vida em todos os momentos, em todas as áreas. Meu nome é Jacó. E é quando ele fala que Deus muda. Olha o texto. 27. E ele lhe perguntou: qual é teu nome? E ele respondeu: Jacó. 28 diz: então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí Jacó agora faz uma pergunta também, né? Tá bom, né? Você sabe meu nome, eu falei, mas qual o teu? O autor, eu acho que tem até um tom de ironia aqui. Perguntou-lhe Jacó: peço-te então que me diga o teu nome. O homem respondeu: por que você quer saber? Mas o texto, ao mesmo tempo em que o anjo não diz o nome, diz que, versículo 30, por isso Jacó deu o nome ao lugar de Peniel, dizendo: de fato, vi Deus face a face. Entende isso? É no momento em que a gente confessa, no momento em que a gente fala de maneira genuína e verdadeira com Deus, sobre aquilo que é, muitas e muitas vezes, a nossa luta contra Ele, sobre a nossa incapacidade de resolver as coisas, sobre a nossa incapacidade de tomar as rédeas da nossa vida. É no momento de confissão, de quebrantamento, que a transformação acontece. Se no primeiro momento eu falei da necessidade de querer conhecer a vontade de Deus, no segundo momento, a necessidade de sermos intensos no relacionamento com Ele, no terceiro momento, eu acho que falta para a gente dizer em voz alta quem nós somos, e dizer para Deus: Deus, eu tenho lutado contra o Senhor, eu tenho realmente vacilado, porque tantas e tantas vezes eu estou tentando resolver do meu jeito. E é nesse momento que a transformação acontece, porque a mudança, assim como uma borboleta, precisa vir de dentro para fora, de dentro para fora. Amém?